Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e o formato está saudável como um daqueles sanduíches que vem com muita gordura, mas no final lá embaixo tem uma folhinha de alface que é justamente para poder absorver a gordura, já que a alface é mais barata do que papel toalha. E bem, meus amigos, eu tô aqui para falar justamente sobre essa parada do formato, de quão saudável ele está. Se você para olhar o formato, realmente, de fato, ele tem características que a gente não via há muito tempo. Inclusive, lá no início do formato eu vim exaltando isso, o fato de esse formato ser um formato mid-range. Pois é, mas hoje eu acho que o tiro saiu um pouquinho pela culatra e, na verdade, o formato ele não tá tão saudável assim. Ele tem alguns efeitos colaterais e hoje eu quero debater de o porquê esse formato não é necessariamente uma das melhores coisas que a gente já viu, uma das melhores maravilhas, como se fosse um pau de 20 centímetros. Não, muito pelo contrário, ele é apenas um pau com fimose com 7 centímetros e duro. O assunto é esse, então vamos lá. Deixa eu colocar a transição aqui. E muito bem, meus amigos, então o formato de Yu-Gi-Oh! Ele está sendo formado basicamente aí com alguns decks. Dentro do High Level Tier 1, você tem basicamente o Drytron, que é uma das opções de combo que você tem nesse formato. Você tem o Tri-Brigade, que é uma das opções de mid-range que você tem, que geralmente nos últimos torneios que tem por aí rolado, ele é o principal deck, pelo menos o mais representado e que melhor converte dentro do top. Seguido dele você tem o Prankids, que também é um dos decks de mid-range, mas que converte muito bem, é muito popular por ter excelentes qualidades de mid-range como ele é. Seguido pelo Dragon Link, que vem se mudando, mas ainda assim é um deck de combo das opções que tem aí no formato. E um pouco por fora você tem o Virtual World. Esses aqui são basicamente os principais decks high level do formato. Se você parar pra ver, tem uma contagem de 5 decks, certo? Certo, esses são os 5 decks do formato. Só que, se a gente para pra olhar as características desses decks, bom, dentre esses que eu te mostrei, temos aqui 3 decks de combo e 2 decks mid-range. Essa é a contagem. Os principais são os mid-range, variando entre Tri-Brigade e Prankids. Esses são os principais. Os decks de combo que temos são o Drytron, o Dragon Link e o Virtual World. O Virtual World, ele é um dos decks que está mais por fora, porque de todos esses ele é que tem a característica que geralmente faz com que os decks não sejam tão bons assim, que é a inconsistência. O Virtual World tem um poder muito bom, ele sempre tem tentativas extras de jogada, e quando você toma alguma coisa lá na frente, você tem a possibilidade, claro, de push do Lau Lau, para poder fazer com que a tua jogada passe no final das contas, apesar das interações. Isso é muito interessante. Ele tem um recovery muito legal, porque você pode dar, tipo, tem uma carta na mão que você pegou com o Lili, com o Gigi na real. Então, tipo assim, você constrói jogada, retém follow-up, tem interação com a própria engine, tem uma Floodgate com a própria engine e tem a possibilidade de fazer monstros genéricos. Sem falar que você tem a possibilidade de dar push com as jogadas dos oponentes, né, com as hand traps do oponente. Aqui, deck mid-range vai estar lá pra ficar te dando hand trap. E aí você ter a capacidade de desviar essas hand traps é muito bom. Sem falar que o Virtual World, ele é um deck que toma as hand traps de maneira menos dolorosa. Porque o que é realmente útil contra o Virtual World, realmente, é o Ash e o Belly que está sendo usado no formato atual. Significa que o Veil, o Impermanence e o Nibiru, por exemplo, são cartas mortas contra esse deck? Não, definitivamente não. Não são cartas mortas, não é a melhor coisa do mundo, mas você consegue usar. Vai ser um impacto muito menor do que se fosse as outras, mas você consegue usar minimamente, mas o fato de ter um deck que não toma todas é interessante. O problema do Virtual World é a consistência. Então por aí você já tem um dos melhores decks de combo do formato, ele é bem inconsistente e você não consegue corrigir esse problema por absolutamente nada nesse mundo, porque ele tem espaço para um número de tech cards. Você pode usar tipo 9 hand traps, 12 se você forçar a barra pra caralho, e a consistência do teu deck não diminui nem aumenta, e você não consegue colocar nada no lugar que vai aumentar a consistência. Isso é problemático. Então aí você chega, tá, um dos principais decks do formato, que é um deck de combo, que se ele joga ele vai ganhar de muita gente, muita gente mesmo, ele é deficiente, e isso é bom. Uma das principais características que um deck de combo tem que ter, e aí a gente entra em outros decks também, como por exemplo o Drytron, é se ele é o deck de combo e ele constrói uma mesa inquebrável, ele não pode ter algumas características. Quais são as características que o deck de combo não pode ter? Ele não pode ter espaço para usar múltiplas techs,
tá? Ele não pode ter esse espaço, então a engine dele não pode ser minúscula. A engine do Virtual World e do Drytron não são pequenininhas, não são engines pequenas, são engines relativamente grandes, o que demanda que você use muito espaço para as suas peças de combo, que consequentemente diminui o espaço tech que você tem. O Virtual World, apesar de conseguir usar um bom número de hand trap, ele é inconsistente, tá? Então ele é diferente do Drytron, por exemplo, que é muito consistente, mas a engine é grande e não tem espaço para usar tech. Isso é interessante. E a resiliência desses decks estão prejudicadas. A resiliência do deck de Drytron, por exemplo, está um pouquinho prejudicada com relação ao que ele poderia fazer, o que ele fazia antes, por exemplo. Está um pouco prejudicada. Então, nesse sentido, se tem que ter um deck de combo no meta, que ele seja, ok, consistente, pode ser, ele tem uma boa camada de jogada, ele faz um campo FTR quebrado, só que ele não consegue usar um montão de tech cards e ser consistente ao mesmo tempo, porque ser consistente, conseguir usar múltiplas tech cards e fazer FTK quando o combo passa, além de ser resiliente, é a fórmula pro desastre no deck de combo. Esse deck não tem isso. Então, logo, se tem um deck de combo que é vulnerável, não tem espaço para múltiplas techs, e se tem espaço para techs, ele é relativamente inconsistente ou não tem um poder tão alto assim, isso teoricamente deveria ser característica do formato bom, certo? O mesmo se aplica, mais ou menos, pelo Dragon Link, porque o Dragon Link, ele é consistente, ele é um deck consistente, não tem muito de reclamar de consistência do deck de Dragon Link, não. Ele tem espaço para usar techs, tem espaço para usar um número bom também, como o Virtual World, entre 9 e 12 aí, estourando no máximo. Claro, você pode suprir essas techs colocando mais tentativa de push, o que pode ser interessante, sendo que até os decks mid-range diminuíram as techs, as hand traps, para colocar push para hand trap que você toma, porque as hand traps são tão comuns e elas ferem de maneira tão drástica esses mid-range que vale a pena você usar push para essas jogadas. Isso é muito interessante. E aí os decks mid-range fazem isso. Você pode fazer isso com um deck de combo. Ao invés de usar cartas para colocar 12 hand traps, você usa só 9, 7, vai. E aí você põe extenders para poder punir a hand trap que o oponente dá, para você conseguir continuar a jogada minimamente sólida. O Dragon Link é quem faz isso de maneira mais simples, vai. Ele consegue usar um número bom de tech cards, ele é consistente, ele tem volume de jogo e tem uma resiliência. Então, dentro do deck de combo, aparentemente, do meu ponto de vista, o Dragon Link é o melhor, porque ele se fode menos do que o Drytron, por exemplo. Isso é muito legal. O Drytron conseguiu contornar, porque, tendo em vista que ele é um combo deficiente e aceitando isso, que ele tem microcefalia, ele resolveu simplesmente tacar o foda-se e falar: eu vou usar o Dragon, tô nem aí, vou usar o Dragon, então me dá tua hand trap, eu não vou jogar de Drytron, beleza, mas eu faço o Dragon. Break my board. Só tem um Dragon ali, tá ligado? Quebro minha board, meus follow estão no grave, eu vou comprar um Drytron e vou te estourar na volta. É isso. Ele resolveu fazer isso e ele faz isso e ele consegue ganhar torneios. Bom, com os decks de mid-range, você tem o Tree Brigade, por exemplo, e o Prankids. Ambos tomam um beijinho e podem parar a jogada. Ou não. Depende da situação. O caso eles têm espaço pra usar tipo 12, 15 hand traps, tem, você pode usar esse número de techs, se você quiser. Mas você toma um Veiler e você passa o turno. Fractal Kit, Nerval, Sonic Kit, Normal Summon Kit, efeito, bano 3, Ash não, é Impermanence. Tomo Impermanence, tá ligado? Tomo Veiler, fudeu. Passei o turno. Daí a galera diminuiu a quantidade de tech, colocou tipo TTT, coloca tipo engines que fazem Special Summon, tá ligado? Tipo One Card Zu, porque o One Card jogada, né? Porque o Zu, por exemplo, tem que pega Zu, Normal Summon Zu, efeito, Mila, faz jogada, Chakra, que invoca alguém, faz Hit, que invoca o Tribulate da mão. Beleza, conectou. Você pode usar os Ancient Warriors, que também é o One Card Ferrigit, que invoca um bicho da mão. E aí você conseguir continuar construindo o tua play. É outro exemplo. Você pode fazer isso? Pode, com certeza, você pode fazer isso. E aí a galera começou a fazer isso, né? No Tree Brigade, por exemplo, pra tentar contornar a deficiência que ele tem pra hand traps. E vem sendo utilizado. Daí você usa menos hand traps contra os decks de combo, por exemplo. E aí eles começam a comer um pouco mais. O Prankids é parecido. Toma o Meister, Ash, Gama no efeito do primeiro Prankids que caiu no Grave, Pânico. Você se fudeu. Tem hand trap lá? Tem. Mas, cara, vai que não alinhou com a match. Vai que você comprou, tipo, Veiler contra o Virtual World, que te deu um Ash no efeito lá e você não fez nada. Fudeu, né, cara? Fudeu. Você tem Prankids encavalado, não tem fusão, não conecta, Pânico. Daí o Prankids começou a usar menos Handtrap, começou a usar TTT e Poly, por exemplo. Então essa é mais ou menos o giro do metagame. Mas, de novo, isso parece interessante. Os decks são deficientes. Eles são deficientes pra poder consertar a deficiência deles. Ele abre mão de alguma coisa. Certo? Então o Virtual World não tem como corrigir, o Virtual World é um caso à parte. Dragon Link, você pode usar mais Hand Trap, menos Extender e tentar ir brincando lá os oponentes, apesar de que, como os caras estão usando mais Extender pra poder passar por cima de Hand Trap, talvez você use mais Hand Trap, por exemplo. Daí você pega a tentativa e o push. Você pode fazer isso. O Drytron, você usou o Dragon, você contornou o meta, toma o Hand Trap, beleza, contornei o meta aqui. Então, eles são deficientes, abre mão de consistência pra poder colocar um push ou abre mão de tech pra colocar push.
tá ligado? Ou diminui os push e coloca mais defesa. Mas aí, quando não tá eficiente isso, você tem que tirar as defesas e colocar mais push, porque todo mundo usa muita defesa, aí você tem que punir a hand trap do cara. Então, parece bom, parece ótimo. O grande problema é se você olha um degrau abaixo. E a partir daqui é que entra a minha opinião de o porquê isso realmente isso não é necessariamente muito bom quanto parece. Parece muito bom? Parece, mas não é tão bom quanto soa. Muito bem, por que não? Porque temos uns decks um degrau abaixo. E aí é que entra a parada que eu já falei em outros vídeos. A gente tá num acúmulo gigantesco de decks, onde todos os decks são muito bons. Muito bons. Se você não interage com ele, você perde. E se você interage, você pode perder mesmo assim, porque os decks têm consistência. Vários foram lançando cartas de consistência aí. Tem inúmeros suportes para vários tipos, atributos e afins. Tem inúmeros suportes. Então você pode perder, porque sim, para qualquer deck praticamente que você jogue. Isso é um pouco chato. Se você enfrenta, por exemplo, um deck de Phantom Knight, pensa comigo, o Phantom Knight ele recebeu vários suportes no decorrer do tempo. Então não é só mais, tipo... Torgalho, faz Dante, Mila, tosse pra citar um Phantom Knight, tá ligado? Não. Ou você tem que fazer o Bardiche que conecta, você tosse trap. Não, não é isso não. Você coloca um monte de nível 3, Special Summon, que entram na mesa, fazem alguma coisa, tenta fazer uma jogada, faz a Querubine é custo mandar pro Grave, conecta em Guine, faz uma pulusa, pronto, não tem Nibiru mais. Beleza. Ou você pode interagir e impedir que essa pulusa aconteça. Beleza, ele vai fazer alguma outra coisa. Ele coloca algum outro bicho lá do lado e aí, por fim, ele ainda consegue, se tudo der errado, ele vai fazer no mínimo um Dragon com a Fogblade. No mínimo, um dragão com a Fogblade. Porque se a Guine dele girou, ele pegou o Boots, e o Boots pegou a Fogblade pra mão. Ele tem um descarte. Então ele tem descarte, dragão, Fogblade. Se tudo der errado, tomando tipo 2 hand trap, às vezes 3, depende. Mas se não toma, ele vai fazer Apollousa, Fogblade, dragão. Chatíssimo, chatíssimo. Dark Ruler No More? Tá, o formato não tá orientado pra isso. Você não vai usar porque o formato não tá orientado pra isso, então não tem como usar isso. Droplet, tudo bem, o Droplet pode ser uma opção. Você vai ter que descartar um monte de cartas e jogar com uma que sobrou na tua mão. Beleza, boa sorte. Com mais com a hand trap que você deu nele. Então, se você não faz alguma coisa, você perde, porque sim. Outro deck que pode fazer isso também é o Invoked. O Invoked, ele é consistente. O Invoked Shadow Dogma, por exemplo, ele é consistente. E aí ele tem uma carta extremamente opressiva. E aí se você não dá uma coisa nele, ele perde. Tudo bem, os decks de mid-range usam hand traps. Então, se você deu hand trap numa lixa, ele pode brincar. Ele pode ser, tipo, sei lá, mano, um carro gigantesco, uma bazuca que o cara tira em você. Ou ele pode ser simplesmente um beliscão que ele deu do seu Madruga dar no ombro do Kiko, tá ligado? Pois é, pode ser simplesmente aquilo. Depende. O Veiler pode passar, se ele der hard draw na Invocation e se ele tiver dado hard draw na Invocation e tiver o Nadi na mão, não tem nada que você possa fazer, você vai perder. É complicado. Mas, outra vez você dá Veiler e se fode. E ele não tem espaço pra muita técnica. Então, tudo bem, vai. Esse deck aqui, ok, isso acontece, mas ainda assim, é mais um deck que você pode perder assim, tá? E ele é muito consistente. Muito consistente. Outra parada é... O Sky Strike não é tanto assim, vai. O Sky Strike é um deck que tá bem baixo, mas tem, tipo, Ignister, que dependendo do que você faça, é um deck bem consistente. Que é a característica de todo mundo. Consistente, resiliente, relativamente resiliente e forte. Então o Ignister, se ele joga lá, maluco. O Ignister vai fazer tentativa de jogada lá, vai te baitar com o normal summon do Picari pra pegar o campo. Se você deixa, ele faz o bicho lá que vai pegar o campo, tá ligado? Ou você não dá no Picari, ele pega aí Contact, daí ele faz o Link que vai tentar pegar o campo, aí já tem um campo na mão, beleza, pelo menos ele vai jogar. E aí dependendo, ele compra 3. Se você faz uma interaçãozinha lá, beleza, ele troca o bicho, faz um Splash, ele tem todo o suporte Cyburst. E o suporte Cyburst, tudo que eles fazem é fazer Special Summon pra mesa. E aí ele consegue fazer o Dark Temple, traz 3 vezes, faz o bum, bicho lá. 4.000 de ataque, que é inafetado e você não tira ele da mesa. Foda. É complicado. E ele, ao mesmo tempo, tem a Guine minúscula, constrói essa jogada inteira com uma carta e tem espaço para múltiplas tech cards. Então, soma com a porra das interações que ele tem. E aí, se você não dá interação nele, você perde. Assim, não é como se os decks estivessem jogando não tivessem cartas pra isso. O problema é que você pode perder pra todo mundo, porque sim, porque o poder entre os decks são muito próximos. Ah, mas se o poder é muito próximo, por que que quando a gente vê o resultado lá, só tem Tri-Brigade, só tem Franquilhos, os mesmos decks de sempre, que são os Metas Tier 1? Então, esses decks, eles são os Metas Tier 1 porque, ok, é preferência, os decks realmente são bons, são competentes, eles têm versatilidades que alguns outros decks não têm. Por exemplo, esse deck aqui ele tem áudio pra um monte de coisa, ele tem espaço pra muita tech? Tem. Ele sofre pra muitas Floodgates que tem hoje em dia? Não tanto. Ele toma o Nibiru, por exemplo? Tá, você consegue dar um dodgezinho ali. Então ele tem algumas características boas. Ele tem áudio pra Dragoon, por exemplo, na própria Engine. Então ele tem algumas coisas que são superiores a outros decks. Mas se você coloca a risca, tipo, o nível de força dele, de poder,
E de viabilidade, não é tão diferente de um Virtual World, não é tão diferente de, sei lá, mano, um Phantom Knight, de um Ignister. Chega próximo. Tanto que lá nos primeiros YCS, LCS que tinham, o Ignister era um deck bem popular e o Tree Brigade nem converteu tão bem assim. É um exemplo, tá? O nível de poder entre eles, o nível de viabilidade dos decks não é tão longe assim. O Madosha fez aí um top, quase ganhou, sei lá, o torneio recentemente. E o Madosha é um deck que tem essas características também. Não é tão consistente, então ele se assemelha mais ao Virtual World. Mas se ele joga lá, mano, ele vai ganhar. Ele vai ganhar porque ele vai fazer, tipo, um monte de interação. Uma só, Vingine, duas se você usar o Grave. E aí ele tem, tipo, 4 decks na mão, tá ligado? Um monte de Trap, Floodgate, ele pode usar todo o Floodgate que ele quiser. Enfim, é uma caralhada. Então, de decks viáveis, a gente tem cerca de 10, 15 decks aí. Mano, você pode perder tranquilamente pra 8, 10 decks. Tranquilamente. Você podia colocar esse deck como Tier 1 a qualquer momento. Depende da popularidade dele e da usabilidade, de como eles estão em uso. O problema é que quem está em uso é o Tree Brigade, é o Prankids, é o Dragon Link, é o Drytron, enfim, esses são os decks que estão em uso. É engraçado que nesse momento, eu particularmente não enxergo o uso desses decks simplesmente como é a melhor opção. Eu não enxergo assim, não enxergo o uso deles e o quão popular eles são como simplesmente é a melhor opção, porque ele é muito superior aos outros decks, ou ele tem camadas ali de superioridades que eu concordo que esse deck aqui é o mais viável para utilizar. Eu particularmente não concordo tanto com isso não. Eu acho que desde que eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Isso nunca aconteceu. Então, o fator de viabilidade, esse deck é o mais viável, é a melhor opção para esse momento, é um fator, cara, que é estranho, tá ligado? Claro, tem camadas de complexidade, não tô dizendo que é um lixo, não. Não, formato, se você olha pra olhar no ponto de vista que eu falei, de que os decks são deficientes, os decks precisam abrir mão de coisas reais pra poder colocar, pra corrigir as deficiências ou tentar corrigir a deficiência deles, isso é legal, isso é maneiro. Os decks de combo, eles são opressivos? São, mas eles são oprimidos. Eles são bem oprimidos pelos decks que tem, que são competentes pra lidar com ele, mas ele o Ignister pode pegar o Drytron e amassar. Porque a abordagem de jogo do Drytron contra um Ignister é muito parecida com a abordagem contra o Tree Brigade, contra um Prankids, tá ligado? Muito parecida. Tudo bem que o Ignister ele vê você jogar muito mais do que esses outros decks, mas ainda assim é parecido, tá ligado? O Ignister vai ganhar do Drytron o jogo que o Tree Brigade ganharia, o Ignister vai ganhar, por exemplo. É isso que eu quero dizer. Porque a distância não é tanta, as cartas são muito parecidas, eles são todos muito consistentes, se você jogar a passe, eles ganham de praticamente todo mundo, e isso é foda, não pode existir. Sabe o que complica ainda mais isso? Porque daqui a pouco vai lançar a coleção de eu não lembro o nome, e lá naquela coleção de eu não lembro o nome vai vir o Shang-Jian e vai vir também os Flanderies. Então, o Flanderies tem uma característica um pouco diferente desses outros, mas ele assim, Veiler, Ashe, Impermanence, é bem popular. Então você dá lá no Flanderies e ele briga. Pois é, isso acontece. O Shang-Jian, ele também tem essa característica. Veiler e Impermanence funciona muito bem. Só que ele fica na mesma condição que tá agora. Então, além dos 8, 10 decks que temos agora, a gente vai ter mais 3. Tipo, e aí é foda, porque vai vir o Evil Twin também, tá ligado? Porque o link do Evil Twin vai colocar ele no radar, com certeza dentro do competitivo. E aí tudo isso vai escalar muito, e o nível de poder desses decks não podem ser tão perto, tá ligado? Tipo, eu tô feliz com o formato? Cara, eu não vou dizer que eu tô infeliz não, tá? O formato tá legal, eu consigo, porque eu não tô jogando tanto, isso que também faz parte, não tô jogando tanto, mas pra eu assistir, pra eu gravar, falar sobre, ok, tá interessante, mas essa deficiência aqui pra mim é clara e notória, e me assusta quem não enxerga isso. Realmente me assusta que não enxerga isso, porque eu acho que isso é ruim, muito pior do que melhor pra esse momento que a gente tá. E só chegamos até aqui porque foi negligenciada esse tipo de situação hipotética num futuro próximo. Esse futuro chegou através de não irritar os decks que passaram, os decks antigos, que tiveram spots no competitivo, não irritando esse tipo de carta, e pior ainda, trazer carta de volta da lista pra poder dar uma migalha pra jogador que simplesmente quer que o deck dele seja forte, por mais que já tenha passado no meta, enfim, sofreu lista com razão, e aí, toma essa carta aí de volta, só pra poder te alegrar. Mano, foda-se o jogador que quer a carta dele de volta, tá nem aí, cara. Isso é foda, porque causa esse tipo de condicionamento no formato, que é ruim. Você pode enfrentar o Sala, ele abrir lá de Rage, Roar e coisa e perder, tá ligado? Você vai perder o jogo, não tem o que fazer. E isso é muito ruim pra um jogo competitivo. É claro, de um ponto de vista específico, o formato é bom, mas eu acho que do ponto de vista geral, é um formato muito negativo, que precisa ser corrigido urgentemente, senão isso vai se prolongar pro formato seguinte, e pro seguinte, e pro seguinte, e pro seguinte. Precisa ser feito algo já, na próxima lista. O que vai ser feito? Não sei, talvez eu fale em palpite de banlist, o tópico que eu possa ter pra corrigir esse problema, mas esse problema existe e tá na nossa cara. Mas enfim, por hoje é isso, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, comenta o que achou, se gostou do vídeo curte, e se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. A música até mudou aí, então é isso aí, valeu e até mais.